Maravilha. Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem aí? Tudo certinho? Aí, viu o tchauzinho lá atrás, fiquei satisfeito de ver. Bom, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, primeira vez aqui nesse centro espírita, e agradeço o convite, a confiança, a oportunidade de uma vez mais refletirmos a respeito de Jesus, das lições imorredoras do seu Evangelho, rediviva à luz da doutrina espírita, né? Doutrina que essa semana encontra para nós, nessa semana que se inicia, uma data importante, né? Na qual comemoramos no dia 3 de outubro o nascimento de Kardec, do nosso professor Rivaio. Então, uma data importante e significativa para nós, porque uma das características e da personalidade que constituem esse nosso codificador é justamente a parte da coragem, né? Coragem de enfrentar os fatos que se apresentaram, os fatos novos, elucidá-los à luz da lógica, da razão, sempre com discernimento, com bom senso. E quando nós refletimos na nossa vida e olhamos a sociedade hoje em dia, nós percebemos quanto ainda somos falhos no ponto de vista da coragem. E quando nós vamos refletir a esse respeito sobre a coragem da fé, é um item que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24. Então, Kardec coloca lá o item intitulado Coragem da Fé. E quando nós vamos refletir, nós percebemos que quantas vezes nós, nas situações que enfrentamos no nosso dia a dia, nos falta a oportunidade de termos e testemunharmos a nossa coragem, até mesmo para ser aquele que nós verdadeiramente somos, de assumirmos as nossas posições, de falar daquilo que gostamos ou não gostamos, daquilo que acreditamos ou não. E muitas vezes nós deixamos passar essa oportunidade com receio sobre o que o outro vai pensar, sobre o que o outro vai dizer, talvez até para evitar algum tipo de conflito ou algo nesse sentido. Mas quando alinhamos esse tema coragem e falamos especificamente da coragem da fé, eu confesso a vocês que, quando preparava o estudo, a primeira imagem ou a primeira lembrança que me veio à mente foram daqueles primeiros cristãos, né, os cristãos primitivos. Porque quando Saulo de Tarso, ainda enfrentando Jesus, enfrentando, na verdade, os primeiros cristãos, e ele lá narra para nós o Ato dos Apóstolos, como também o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, né, psicografia aí do Chico Xavier, narra para nós que quando Saulo de Tarso visita a Casa do Caminho, ele fica completamente desequilibrado, vamos dizer assim, com Estevão, né? Porque Estevão, ele é aquele homem que tinha uma fé muito viva e que tinha a capacidade de oratória muito desenvolvida, muito forte, assim como Saulo de Tarso, além de ser um grande conhecedor do Velho Testamento, ele tinha uma elucidação muito fácil, um verbo muito solto. Mas em confronto, vamos dizer assim, a Estevão, ele não foi capaz de vencê-lo. Então, ele percebe que ali na Casa do Caminho nasce uma nova doutrina e que ele, como a promessa de Israel, deveria enfrentar essa doutrina, e ele escolhe ali três personalidades importantes para fazer as suas perseguições. Ele compreende que João Evangelista, sendo o mais novo, deveria ser exilado. Já Pedro, aquela base segura, um dos líderes de todos aqueles que comungavam dessa nova doutrina, deveria ser preso. E assim é feito. Pedro é preso, né? E depois há aquele fenômeno que as celas se soltam, né? As celas se abrem e ele consegue então fugir. Enquanto que Estevão ele manda matar, né? Então, essas são as três condenações de Saulo de Tarso, e dali em adiante começam as perseguições aos cristãos. Então a gente percebe que esses primeiros cristãos, eles tinham uma coragem muito grande de testemunhar algo que eles estavam conhecendo naquele momento. E particularmente uma personalidade que me toca muito é a personalidade de João de Cleófas. Não sei se vocês se recordam fácil na memória, mas é uma personalidade que Emmanuel narra para nós no livro Há 2000 anos. Essa personalidade, João Cleófas, é o mesmo andarilho que narra para nós Lucas nos seus versículos tão inspirados
que caminhava na estrada de Emaús. Narra-nos o evangelista que naquele tempo haviam e estavam caminhando pela estrada de Emaús dois andarilhos, e eles confabulavam a respeito daquilo que havia se passado naquele momento. Poxa, eles comentavam que o Messias, aquele que eles tanto esperavam, havia sido condenado, crucificado, a turba ensandecida tinha pedido a sua cabeça. E então foi feito isso, quando de repente aparece um homem e vê uns dois conversando e ele seguindo adiante na estrada, no caminho, vira para eles e pergunta: Poxa, de que vocês tanto conversam assim? Do que vocês estão falando? E eles viram para esse homem e diz: Uai, está aqui e não sabe? Uai, não, né? Uai é coisa de mineiro, né? Eles não falaram uai. Isso daí é meu sotaque aqui, nem aí em terras capixabas vocês não falam uai. Mas ele fala assim: Mas vocês estão aqui e não está sabendo o que está acontecendo? Mandaram perseguir, caluniaram o nosso mestre, crucificaram ele, cuspiram, fizeram tudo o que tinha direito e apedrejaram ele, fizeram todo essa confusão e mataram o nosso mestre. E aí eles vão conversando, contando sobre aquilo que havia sido acontecido, né? Aquilo que tudo que tinha se passado. E eles percebem que esse homem também precisava ir mais adiante, precisava ir a um local mais distante. E eles viram para esse homem e falam assim: Olha, faz o seguinte, estou vendo que você precisa ir adiante, passa a noite aqui com a gente come, você descansa e no dia seguinte a gente continua a viagem. Assim eles então fazem, compartilham então a refeição, e quando esse homem pega o pão e reparte a esses dois andarilhos, eles percebem que, na verdade, esse homem que eles compartilhavam a refeição não era um homem qualquer, era o nosso Senhor, era o nosso Mestre, era Jesus que compartilhava ali a refeição com eles. Então, durante aquele percurso, eles ainda não tinham aberto e percebido a visão de que aquele homem que se passava como outro qualquer era o nosso Mestre. E então eles ficam extasiados com aquilo, e um desses andarilhos é João de Cleófas, que vai se tornar um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo apóstolo, que é da cidade de Antioquia, uma cidade super importante para o cristianismo primitivo, porque Emmanuel nos conta no livro Paulo e Estevão que lá se produziram os maiores fenômenos mediúnicos. É da igreja de Antioquia que Saulo de Tarso, já convertido em Paulo, começa o seu trabalho apostólico. É lá que ele começa a fazer as suas primeiras atividades, as suas primeiras pregações. É lá, na igreja de Antioquia, que o termo designado cristãos, vamos dizer assim, surge com Lucas. É de lá que o evangelista também se encontra e acompanha ali e depois vai mais adiante deixar para nós um dos quatro evangelhos. Então é uma cidade muito importante que também um dos seus apóstolos era João Cleófas. Até que em um dia, em um sonho, João Cleófas encontra uma visão e nessa visão ele recebe uma orientação de que ele necessitava se dirigir para Roma, porque Jesus precisava dele lá. Ele então confia no seu sonho, se dirige a Roma, e quando chega em Roma, ele procura então um núcleo daqueles cristãos primitivos. Afinal, não era um núcleo fácil de se encontrar, porque esses primeiros cristãos, eles não poderiam se reunir à luz do dia, muito menos em locais conhecidos ou públicos. Como as perseguições estavam completamente ativas, vamos dizer assim, na sua culminância, eles se reuniam nas catacumbas, sobretudo no final da noite, né? Quando as pessoas já estavam ali mais dormindo, a cidade estava mais parada, os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas, num ambiente mais escuro, deixavam apenas algumas tochas ali para criar aquela penumbra e eles terem como se locomover. E lá no público iam gente de tudo quanto é tipo, sobretudo aqueles que eram os aflitos, os sobrecarregados, aqueles que eram excluídos pela sociedade. E lá eles então estudavam o Evangelho de Levi, que nada mais é do que o Evangelho de Mateus. O primeiro evangelho que nós temos e que é escrito por esse apóstolo tão importante para nós. João de Cleófas se dirige para lá e ele então é convidado para trazer para aquele grupo as suas impressões, as suas elucidações a respeito daquilo que ele havia estudado. Ele então decide falar sobre a fé.
e começa dizendo e explicando como que ele aprendera a ter fé com Jesus, e as pessoas que o escutavam falar percebiam que ele falava com tanta convicção, com tanta fé e com tanta clareza a respeito daquilo que ele havia estudado, que ele não precisava dizer nada. Só a sua emoção, o seu brilho nos olhos, o seu exemplo já transmitia o que era ter fé. E ele falava que essa fé precisava ir radiante e não ficar restrita apenas ao nosso coração. As pessoas o escutavam admirando a sua tamanha capacidade, quando de repente, quebrando aquele silêncio profundo em que só a voz do palestrante ressoava no recinto, eles começam a escutar ao longe algumas pegadas, alguns barulhos de trotes de cavalo, e esses trotes começam a se aproximar. Vão aumentando a intensidade do volume, quando também começam a escutar barulhos das armaduras romanas. E aí então eles se dão conta de que foram descobertos. Quando eles percebem que haviam sido descobertos e não ia ter muito o que fazer, alguns sugerem então para João Cleófas: olha, vamos fazer o seguinte: vamos apagar essas tochas que iluminam esse recinto, porque quando a gente apagar essas tochas, pelo menos alguns de nós conseguiremos fugir e não seremos nem presos, nem muito menos mortos pelos soldados romanos. E ele diz: nada disso. Não vamos apagar as tochas. O que diz o nosso Mestre Jesus? Deixai que a candeia brilhe sob o alqueire. Não vamos esconder a nossa tocha. Vamos deixar ela brilhar para que a nossa fé também brilhe ante os momentos de aflições. Outro então sugere a ele o seguinte: poxa, eu tenho aqui a minha espada. Outros homens também possuem as suas espadas aqui. Nós tiraremos a espada e duelaremos com esses soldados romanos e entregaremos então a nossa vida, dando a nossa fé, para que outros de nós possam fugir e nem todos serem presos. E ele diz então: nada disso. O que o mestre orientou a Pedro? Pedro, embainha-te a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Vamos continuar aqui dando testemunho de nossa fé. Não estamos fazendo nada de errado nem de escondido. Vamos deixar com que a fé fale mais alto sobre os nossos atos. Eles então são todos pegos. Uma das pessoas que assistiam a essa pregação era Lívia, que é narrado também no livro Há 2000 anos, a esposa, né, de Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel. E aí então todos aqueles que foram presos foram mais tarde encaminhados para o circo romano, momento no qual narra que antes ali um pouco de todos eles serem lançados na arena, Emmanuel diz que uma serenidade assombrosa pairava o coração de todos aqueles cristãos que em breve seriam lançados às feras. Eles entoavam cânticos e hinos de louvor, de agradecimento por terem a oportunidade de testemunharem a sua fé, de terem conseguido se manter fiéis até o fim. Quando então são lançados ao circo romano, aquelas feras dilaceram os corpos físicos daquelas pessoas, mas narra ainda Emmanuel que antes mesmo das feras atacarem os corpos, do ponto de vista espiritual, aquilo era de uma beleza indescritível. Anjos, ou seja, os espíritos puros do Senhor, desciam sobre aquela região, entoando cânticos de louvor a Deus, preparando o ambiente para que eles pudessem ser recebidos, enquanto o próprio Cristo, com as suas mãos límpidas, translúcidas como neve, estava ali presente, resgatando seus bem-amados. Então, enquanto do nosso ponto de vista aquilo parecia algo terrível, como de fato é, do ponto de vista espiritual, havia uma beleza indescritível. Então, nós refletimos hoje, 2000 anos depois dessa cena, de que, poxa, será que para eu testemunhar a minha fé, para eu ser corajoso na minha fé, eu preciso ser perseguido? Eu preciso ser lançado aos leões? Na verdade, não. Aquilo era uma situação daquele momento, que se repetiu mais adiante durante a história,
com outras personalidades que também tiveram a oportunidade de testemunhar a nossa fé. Mas quando Kardec decide abordar esse tema sobre a coragem da fé, é um sinal de que todos nós, em um determinado instante da nossa vida, passaremos por esse momento. Seja através de uma dor, de uma despedida de algum parente, algum amigo que retorna ao mundo espiritual, e aí nós testemunharemos a nossa fé. Seja num momento em que uma dificuldade, uma doença assole a nossa vida ou a vida daquele que nós amamos, e aí nós teremos que nos desdobrar em auxílio, em cuidado daquele próximo. Seja no momento de júbilo ou felicidade extrema, que nós deveremos manter a humildade, a serenidade, o discernimento com aquela benesse recebida. Então, Kardec sinaliza para nós que nós passaremos por esses momentos. E é bonito porque ele decide resgatar, né, um versículo do Evangelho de Mateus, porque em toda a obra da codificação, no método em que Kardec organiza, ele escolhe um trecho do Evangelho, retira ali dois, três versículos, compõe ali por um ou dois trechos, para depois tecer os seus comentários, elucidando um ponto específico, e depois tem as instruções dos Espíritos sobre aquele ponto. Então, ele retira um trecho do Evangelho, ele traz as suas considerações e, por fim, ele coloca ali uma orientação dos Espíritos. Nesse item intitulado Coragem da Fé, Kardec separa para nós algo que está lá no capítulo 10, versículo 32 de Mateus. O capítulo 10 de Mateus é um capítulo muito importante para nós que nos dizemos cristãos, para nós que nos dizemos espíritas, porque o capítulo 10 é um capítulo em que Jesus está discursando com os seus 12 apóstolos. Ou seja, ele tem um público-alvo bem definido. Ele não está falando com a multidão que ainda não o conhecia. Ele está falando com todos aqueles que conheceram ele e decidiram seguir os seus passos. Decidiram que ele seria o mestre, o guia, o modelo, e que aqueles discípulos, naturalmente por serem discípulos, espelhariam a vida do mestre, agiriam da mesma forma que o mestre agiu. Então, esse capítulo 10 é uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos. E lá no versículo 17, e que vai do versículo 17 ao 33, ele fala sobre um tema que os discípulos passariam, que são as perseguições que eles enfrentariam. Então, para nós, já tem algo aí embutido. Todos nós que decidimos seguir Jesus enfrentaremos perseguições. Bom, Car- Jesus conclui essa parte das perseguições dizendo assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então, Kardec ele usa desse versículo para elucidar o tema coragem da fé. Porque o que que Jesus está dizendo aqui? Ele diz: olha, todo aquele que for meu discípulo e que na sociedade, no seu trabalho, na sua família, no seu ganha-pão, no seu dia a dia, falar que eu sou o guia e modelo, mostrar e falar do valor da mensagem, daquilo que eu trouxe, o que que a minha mensagem representa, o amor que nós sentimos por essa mensagem, também eu vou fazer isso por vocês. Porque esse versículo a gente pode dividir ele em duas partes para facilitar o nosso entendimento. Primeiro, Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, é o discípulo, somos nós que nos dizemos cristãos, falando sobre Jesus perante a humanidade. Então, somos nós falando para a sociedade sobre Jesus, para depois Jesus falar sobre o discípulo perante Deus. Então, Jesus é o nosso guia e modelo. É o que nos coloca a questão 635 do Livro dos Espíritos. Aquele pelo qual nós temos como exemplo, como conduta a se seguir. Então, confessar Jesus é, bom, Jesus é o mestre.
eu sou o discípulo. Ele é o mestre porque ele governa o orbe da terra. Ele é o padrão que devemos seguir. Só que a gente precisa, então, se aprofundar um pouco mais sobre como nós podemos confessar Jesus. Porque quando a gente vai na tradução que Haroldo nos traz, né, o Haroldo Dutra Dias, na sua interpretação ali do Evangelho, na sua tradução, ele coloca que uma dessas palavras que significam confessar é o verbo homologar. E quando nós vamos olhar no direito, homologar nada mais é do que ratificar. Ou seja, é dizer a mesma coisa, é confirmar. A gente pode pensar na parte do direito, por exemplo. Quando um juiz ele assina um documento, assina ali uma sentença, significa que ele está homologando a ação. Ou seja, ele está confirmando, olha, tudo que está escrito aqui é isso mesmo e eu estou dando fé. Então é como se é, o Valmir, que está aí me escutando, falasse assim: olha, o Pedro falou no domingo, dia 29 de setembro, sobre a coragem da fé. E o Salvino vai lá e fala assim: olha, é isso mesmo, ele falou, tá certinho, o tema foi esse, foi coragem da fé. Ou seja, o Salvino ele está homologando o que o Valmir está dizendo, ele está ratificando, ele está dando fé. Então, poxa, confessar Jesus é dar fé no que ele fez. Então, o que acontece, o que Jesus está querendo dizer nesse versículo é que o que dá veracidade para aquilo que Jesus, para aquilo que os discípulos estão dizendo, é a vida de Jesus. Porque falar, a gente pode falar qualquer coisa. Falar, haviam várias pregações lá naquela época, porque para as pessoas exporem as suas ideias, elas iam para a praça pública e lá elas falavam sobre o que elas acreditavam, sobre o que elas criam. E Jesus fazia a mesma coisa. Ele ia, pregava e falava sobre o reino de Deus, sobre o perdão, sobre o amor. Mas qual que é a diferença de Jesus para outros tantos filósofos, pensadores da sua época? É a ação. É tudo aquilo que Jesus fez. Por isso que João Evangelista vai dizer para nós no capítulo 21 que há muitas outras coisas que Jesus fez e que se todas essas coisas fossem escritas, no mundo inteiro não caberiam livros sobre as obras que Jesus fez. Ou seja, o que traz essa velocidade sobre tudo aquilo que Jesus falou e que nós estamos espalhando é a vida de Jesus. E quando nós analisamos a vida de Jesus, todos os seus milagres, todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele fez, tem um ato que representa o maior sacrifício que ele fez por todos nós, por aquilo que ele trazia, pela verdade que ele revelaria aos homens. Que ato é esse que ratifica, que homologa aquilo que o discípulo está falando para a multidão? É a crucificação do Mestre, é o ato extremo. É o momento apoteótico. A última e mais preciosa lição do mestre é o sacrifício, mas o sacrifício por amor. Então, isso mostra para nós que ele trouxe as suas mensagens, vivenciou tudo aquilo que ele falava e decidiu, portanto, se sacrificar por cada um de nós. Como o versículo ele tem uma estrutura espelhada, primeiro nós estamos falando de Jesus são os sacrifícios de Jesus que tornam verdadeiro aquilo que ele diz. Para Jesus falar de nós para Deus, para falar assim, olha Deus, o Pedro, o Salvino, a Vera, o Valmir, eles são meus discípulos. O que que vai fazer com que Jesus, a fala de Jesus tenha veracidade? São os nossos atos. Da mesma forma que o que traz veracidade para as coisas que Jesus falava eram os atos dele, o que vai nos tornarmos discípulos de Jesus não é a parte de nós dizermos eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico. Não, isso não torna ninguém discípulo de Jesus. O que nos torna discípulos de Jesus são os nossos atos, é a nossa vida. São os nossos pequenos sacrifícios. Então,
nós percebemos que o discípulo ele vai passar uma vida inteira em exercício. E existe um momento em que nós também viveremos um sacrifício extremo, assim como aqueles primeiros cristãos que foram lançados aos leões, nós também teremos um momento em que de dar um sacrifício maior, um sacrifício extremo. Mas primeiro nós começamos a sacrificar os nossos pequenos hábitos, os nossos pequenos prazeres. Vamos dar um exemplo de sacrifício bem material. Eu vou no médico e eu vejo lá que eu tô com diabetes. Ih, tô com diabetes, vou ter que deixar meu pãozinho de queijo de lado. Não vou poder tomar meu cafezinho com açúcar. Vou ter que dar uma maneirada no pão de sal, no doce depois do almoço. E eu penso assim, meu Deus do céu, como é que eu vou deixar de comer um doce de leite depois do almoço? É um sacrifício? É um sacrifício. E a gente pensa, poxa, quantos sacrifícios do âmbito material nós temos dificuldades ainda de realizar? O que dirá então do sacrifício espiritual, que é esse que Jesus espera de nós? Então, quando nós analisamos a parte do sacrifício e quando nós vamos a fundo para compreender melhor o que é o sacrifício, sacrifício, na verdade, é tudo aquilo que nós fazemos de natureza espiritual que me conecta a outra pessoa para agradar a Deus. Então, tudo aquilo que eu me sacrifico do ponto de vista espiritual, que eu estou me conectando com a outra pessoa e que vai agradar a Deus, eu estou fazendo um sacrifício que agrada ao Senhor. Então, o sacrifício do discípulo, o nosso sacrifício, é que valida a oração de Jesus junto a Deus. Como o sacrifício do Cristo validou a pregação do discípulo junto aos homens. Então, é sobre esse ponto que nós devemos nos atentar. E Kardec também aborda esse ponto no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, quando ele diz no item o sacrifício mais agradável ao Senhor. Então Kardec ele já fala para nós, poxa, qual é o sacrifício que mais vai me aproximar de Deus? E ele comenta, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Então, primeiro ponto, trabalhar o nosso ressentimento, aquilo que nós guardamos lá no nosso coração, as ofensas, a mágoa, porque, poxa, se eu tomo algo para a minha vida como algo que ofende a mim, mexe com o meu orgulho, mexe com a minha vaidade, e carrego isso pela vida toda, eu estou carregando um peso, um fardo muito grande. Porque, por exemplo, se eu pego um copo de água e levanto ele aqui por 10 segundos e abaixo, o meu ombro não vai ficar doendo. É um peso leve que eu levantei rapidinho e abaixei. Se a Vera vira para mim e fala assim, Pedro, você vai precisar ficar agora segurando esse copo d'água por 10 minutos. Talvez eu consiga. Vai ficar um incômodo no meu braço, mas daqui a pouco vai passar. Aí a Ângela fala assim, não vou deixar por 10 minutos. Você vai ter que ficar segurando por 10 horas esse copo de água, de 100 gramas. Eu vou conseguir ficar segurando por 10 horas? Tenho certeza que não. Mesmo pesando só 100 gramas. Mas por que que eu não vou conseguir segurar esse peso? Porque o tempo de exposição é muito longo. E o que que a gente faz na nossa vida? Algo completamente semelhante. Porque, por exemplo, se eu estou indo para o centro espírita assistir a palestra, e ali naquele instante eu tomo uma fechada de carro, algo bobo, natural do trânsito. Se eu deixo aquilo passar e não me importo com aquilo, eu peguei o copo de água, levantei e abaixei. Passou. Incomodou na hora, mas daqui a pouco já passou. Agora, imagine que todo domingo eu me dirijo ao centro espírita. E todo domingo, quando eu passar lá naquele mesmo local, eu vou me recordar daquele carro que avançou o cruzamento, que me deu fechada, e eu vou me sentir da mesma forma como que eu senti naquele dia. O que que eu estou fazendo? É segurando o mesmo peso por 10 horas seguidas. Porque eu vou carregando aquilo durante o tempo. Mas aquilo vai me machucando, vai me ferindo.
E assim a gente faz com as mágoas e ressentimentos que perpassam pela nossa vida. Porque tem vezes que nós estamos carregando mágoas que aconteceram lá quando a gente era criança. Quando alguém pisou no nosso pé de forma proposital ou sem querer. Quando nós não recebemos um presente que gostaríamos de ter ganhado. Quando alguém falou algo sobre nós que não era verdade. E aí, quando a gente encontra essa pessoa, mesmo que seja 10, 20 anos depois, a gente nem quer ver essa pessoa. Se ela estiver passando no mesmo calçada que eu atravesso, eu mudo. E a gente vê e analisa a situação e percebe que muitas vezes a gente está com uma mágoa, uma birra, um ressentimento de outra pessoa que não tem justificativa nenhuma. As pessoas mudaram. Nós acreditamos que nós mudamos, por que que a gente acredita que o outro continua sendo o mesmo? Então a gente precisa cuidar do nosso próprio ressentimento. Kardec ainda continua esse trecho dizendo que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, o segundo item que Kardec elenca aqui para nós sobre o sacrifício mais agradável a Deus é o homem haver perdoado. Então, o perdão está como um sacrifício mais agradável ao Senhor. E perdoar, todos nós sabemos que devemos fazer isso. Mas nós precisamos refletir a respeito do perdão, porque perdoar não significa esquecer. Tem gente que fala assim: ah, eu perdoei, eu esqueci. Bobagem. A gente, se não tiver um problema de cabeça, algo nesse sentido, a gente vai lembrar da situação. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é não ter mais a dor daquele fato presente na minha memória. Então, se o Salvino pisou no meu pé de propósito e eu me recordo daquele fato, tudo bem. Ou eu tô pegando o Salvino aqui para Cristo, né, Salvino? Mas você não repara, não. Mas se eu me recordo do fato e eu decido perdoar, tá tudo bem. Eu fico me lembrando daquela situação, mas quando eu me lembro daquilo, aquilo não me causa dor em nenhum momento. É lembrar, mas sem sentir a dor. Também não é concordar com o que foi dito, porque às vezes o outro vai dizer questões para nós completamente mentirosas. E aí ele diz assim: eu só te perdoo se você concordar com o que eu estou falando. Não, não existe isso. Porque às vezes a pessoa pode estar falando um monte de abobrinha. Então, perdoar não é concordar com o que foi dito. Não é achar que a pessoa vai reconhecer que errou com você. Eu decido perdoar independente do que a pessoa acha ou fale. Perdoar nem sempre significa parar de sentir dor. Porque se eu passo por uma situação, por um acidente, por exemplo, em que a pessoa está errada e eu preciso perdoar aquela pessoa pela imprudência dela, por ter dirigido alcoolizado, mas aquele acidente me deixou com uma mobilidade deficiente, não consigo mais me locomover ou sinto dores atrozes no corpo, eu preciso compreender que, poxa, eu preciso perdoar aquela pessoa. Mas perdoar não significa parar de sentir dor. Então eu vou ter o meu corpo doendo, eu vou ter a minha dificuldade de locomoção, mas a minha alma não pode sentir dor. Porque Kardec diz: o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Então, o que nós precisamos compreender é que o nosso sacrifício, aquilo que vai nos validar como verdadeiros espíritas, é aquilo que nós fazemos dos nossos ressentimentos e do nosso perdão, ou seja, de como nós vivenciamos a nossa encarnação. E exemplos nós temos demais. Nós nos recordamos agora ainda de Estevão, que nós elucidamos e conversamos a respeito um pouco logo no início da palestra, porque Estevão foi um desses personagens que de fato viveram e vivenciaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi firme e convicto nas suas palavras.
E como eu disse a vocês, Saulo de Tarso o condena à morte, né? E quando há essa condenação, ele vai passando pelas ruas, indo em direção ali à sua morte, vamos dizendo assim, e ele tinha o rosto completamente envergonhado diante daquela situação que ele estava vivenciando. Porque enquanto ele caminhava junto à multidão, ele estava completamente seminu, ou seja, estava praticamente não estava vestido. E ele foi auxiliado por um romano a recompor ali a sua veste, né? Pegou ali em frangalhos as roupas que ele estava, acima ali da região aqui do tórax, só para ele não ficar completamente nu. Então imagina a gente essa descrição que Emmanuel nos dá no livro Paulo e Estevão sobre nós sendo condenados à morte, condenados à prisão e andando aí na rua mais populosa de Santa Teresa, praticamente nu, em frangalhos. E aí, Estevão, ele estava com a mão trêmula porque ele tinha recebido maus tratos extremos, né? E enquanto ele ia passando naquela situação perplexa, as pessoas ainda cuspiam no seu rosto, cuspiam no seu corpo, e ele tentava limpar essas salivas que a todo instante caíam sobre ele, no rosto, no corpo, nas mãos. Então, além de arrancarem as suas roupas, as pessoas ainda cuspiam nele, né? Imagina a gente sendo cuspido no rosto, como é que ficaria nosso orgulho, a nossa vaidade? Então eles batiam sobre ele, o corpo físico estava completamente debilitado, e ele então, passando por aquela situação e pensando sobre aquilo que ele estava vivenciando, ele começou a compreender que chegara e estava próximo os últimos instantes da sua vida aqui na Terra, os últimos instantes da sua encarnação. E essa humilhação, essa última humilhação que ele estava sofrendo, doía-lhe fundo no seu coração. Mas quando essa humilhação começou a ficar pesada para o seu coração, começou a causar uma certa amargura, ele se recordou das descrições que Simão Pedro fazia a respeito de Jesus enquanto ele se dirigia ao Gólgota, na subida do Calvário. E ele pensou: poxa, daqui eu não consigo escapar. Eu não tenho mais nada a fazer. Ou eu morro como um criminoso aos olhos do mundo, ou então eu vou imitar o Mestre no seu martírio, no seu sacrifício, no seu Calvário. E ali ele buscou na memória tudo aquilo que ele tinha aprendido com Pedro sobre como que Jesus se comportou naquele momento, naquela mesma circunstância. Porque Jesus, em frente a Herodes, né, ele sofreu dos israelitas praticamente a mesma coisa. Ele foi açoitado, ele foi ridicularizado, ele foi ferido, também estava praticamente nu, sofreu vários cuspes no seu rosto, sendo que ele ofereceu ao mundo somente a concórdia, o amor, o perdão. Ele que abraçava todos aqueles desgraçados, acolhia todo mundo com uma misericórdia sublime. Então, Estevão foi pensando sobre tudo aquilo em que ouvia de Simão Pedro a respeito de Jesus naquela hora, e ele então pensou: quem sou eu e quem é o Cristo? Se o Cristo, que deu tudo isso ao mundo, passou por isso tudo, eu também sei que o Calvário nada mais é do que um prêmio que tem que ser merecido por cada um de nós para nós testemunharmos a nossa fé. Então, o que eu gostaria de deixar para nós nessas reflexões de hoje é a respeito sobre a coragem, né, de nos dizermos espíritas, de como nós temos agido e não falando apenas com as palavras, sobre o que nós temos feito com os nossos ressentimentos, com o nosso perdão, porque exemplos não nos faltam, né? Temos exemplos variados aí nas obras espíritas, no Evangelho, para nos inspirar. Então, que Jesus possa nos abençoar, para termos sempre a coragem de sermos fiéis até o fim. Eu agradeço aí a paciência de cada um de vocês que nos escutou e a oportunidade, né? Agradecer aí de trazer a mensagem do Cristo para nós essa noite.